Rochais, tudo bem? Hoje eu venho conversar com vocês a respeito da medicina do rapé. Bom, a medicina do rapé é uma mistura de tabaco com alguma erva. Normalmente, o nome do rapé é o nome da planta que está sendo colocada misturada junto ao tabaco. Por exemplo, o rapé de cacau é a mistura do cacau com o tabaco. O rapé de artemisia é a erva artemisia misturada com o tabaco, certo? O rapé é a partir do momento que se mistura as duas ervas, se moe essas duas ervas juntas, elas são coadas, peneiradas, são transformadas num pozinho bem fininho para que a gente possa fazer a consagração dessa medicina. A gente sempre fala que a gente consagra as medicinas da floresta. Então o rapé, ele não é um ato de usar, ele é uma consagração. Então é sempre importante a gente ter a consciência de que a gente está praticando um ato de oração, de meditação, de conexão com a espiritualidade. Existe um espírito chamado espírito do Rumã, que é quem rege essa medicina. Então, sempre que a gente for tomar essa medicina, é importante a gente estar firmado com respeito, com humildade, com amor no coração, tendo um propósito, um pedido, uma pergunta, um direcionamento, seja uma limpeza energética, seja um auxílio. Sempre se tem algo concretizado para ser pedido, certo? A gente nunca pede várias coisas, a gente nunca contamina isso com tudo aquilo que a gente precisa, que a gente quer naquele momento, e sim com aquilo que a gente precisa naquele momento. Então, não adianta a gente querer fazer muitas questões em uma só consagração, que vai acabar ficando um pouco pesado e pode acabar levando algumas outras catarses ou simplesmente não ter acesso nenhum, né? Acabar causando alguma confusão e a gente acabar se perdendo no direcionamento. Então é importante a gente saber pedir aquilo que a gente precisa naquele momento. Muitas vezes não é aquilo que a gente quer, né? Essa é uma consciência bem importante de ter. Quando a gente toma a medicina do rapé, a gente toma ela pelas narinas, a gente sopra ela no nariz. Com o alto sopro, quando eu uso um instrumento chamado curipe, ou com o sopro de outra pessoa, quando é usado um instrumento chamado tipi, certo? A gente nunca puxa a medicina do rapé pelo nariz, a gente nunca aspira ela. A gente sempre libera, né, a narina para receber o sopro. É sempre feito nas duas narinas. Isso é muito importante de fazer. Às vezes as pessoas querem, acaba queimando, acaba, né, tendo algum desconforto e acaba não querendo tomar nas duas. É sim muito importante tomar nas duas narinas. A gente tem um polo positivo, um polo negativo, a gente tem o yin e o yang, né? A gente tem esses dois lados. Então, para que a gente consiga manter esse equilíbrio, é importante a gente trazer isso dos dois lados do nosso corpo e compreender, né, que a medicina trabalha assim, dessa maneira. A gente costuma falar que a medicina do rapé, ela é o pajé. Ela é extremamente direta ao ponto. A gente está preparado, a gente está num ambiente seguro, a gente saber que a gente não vai ser interrompido nesse momento, que a gente vai poder vivenciar o nosso processo em silêncio. Então, se conecta com o espírito da natureza, né? Se tiver a oportunidade de estar na natureza, se está próximo à água, a um rio, pode ser no seu quintal, pode ser no seu quarto, não tem problema, né, de fazer dentro de um lugar fechado, pode ser feito sim. Coloca uma música, coloca um incenso, coloca um aroma, algo que possa te conectar, te trazer, né, essa elevação espiritual. É importante essa preparação, essa consciência de preparar o ambiente, preparar o nosso emocional, o nosso mental para conseguir tomar essa medicina, certo? Sempre quando for fazer o uso dessa medicina, se você não tem conhecimento, não tem prática, busca alguém que tenha o conhecimento e já tenha passado pelos processos, que conheça a medicina, que tenha um caminho sério, reto, né, alinhado dentro da medicina, porque você pode passar por processos de catarse, né, processos de limpezas energéticas, onde pode acontecer vômito, pode acontecer suor, pode acontecer choro, a gente pode passar frio, ter tremuras, a gente pode sentir vontade de ir no banheiro, a gente pode ficar tonto, né? Então, se a gente não conhece a medicina e não tem ninguém habilitado junto a gente pode acabar tendo um processo negativo, acabar gerando algum trauma, algum medo, né? Você não saber a quantidade da medicina que está fazendo uso, ou acabar fazendo um sopro muito forte, né? Todas essas questões são importantes para a gente ter a consciência. Então, por mais que eu traga a explicação aqui do uso da medicina, é importante sempre ter essa noção antes de realmente tomar a medicina. É sempre importante a gente ter junto com a gente quando a gente for fazer o sopro, tá? Um saquinho, um baldinho, um recipiente para a gente poder fazer as nossas limpezas, para a gente colocar o nosso papel e também a saliva que sair, os guspes que a gente vai botar para fora, certo? O papel higiênico, o saquinho, uma garrafinha de água, deixa tudo isso à mão. Um instrumento para fazer o autossopro, o curipe, né? Assim. E o seu rapé. Você vai colocar a quantidade que você sentir na sua mão. Eu vou fazer aqui um sopro
suave para poder fazer a demonstração. Eu tô tomando aqui o rapé de cacau, tá? Vou mostrar aqui para vocês a quantidade. Essa é uma quantidade pequena, mas é o suficiente, certo? Eu vou colocar minha mão em cima, eu vou firmar o meu propósito, eu vou fazer a minha oração, o meu pedido para a medicina. Depois que eu fizer isso, eu vou apertar a medicina, vou abrir ela um pouquinho, sem esmagar, só para tirar se tiver alguma bolinha, para emparelhar ela certinho. Vou carregar metade dela no curipe. Eu vou respirar fundo. Esvaziar o meu pulmão, é importante a gente esvaziar os pensamentos também nesse momento. Trancar minha respiração. Encaixar o curipe no nariz, na boca e fazer o sopro. Vou soltar minha respiração, vou carregar o restinho, enquanto isso eu vou respirando pela boca, terminar de carregar tudinho, fazer o segundo sopro. Trancar a respiração, colocar no nariz e na boca e fazer o sopro. Sempre quando a gente toma o rapé, a gente não respira mais pelo nariz. A gente pode acabar puxando, acabar engolindo. Então é importante, esquece que tem o nariz, né? A gente respira só pela boca e tudo aquilo que vir na boca, desde a saliva, quanto o rapé que escorrer por trás, né, pelo nariz, por dentro do nariz, a gente gospe. A gente nunca engole nada, a gente nunca leva para dentro do nosso estômago, né, para dentro do nosso corpo a medicina. A gente sempre coloca ela para fora, certo? Eu vou fazer a toma da medicina para poder concluir, para vocês verem como funciona. Eu vou abrir a medicina, colocar metade, a parte da narina, que é normalmente a parte mais comprida. Respira fundo. Depois de ter feito, né, de ter passado por todo o seu processo, de ter silenciado, de ter ficado com os olhos fechados, ter se entregado para o momento, quando sentir que a força já baixou, aí sim você pode abrir o olho, né? Você pode secar o nariz com aquilo que vai escorrendo, mas eu sempre aconselho a não abrir o olho enquanto estiver na força. A gente tende a ficar um pouquinho tonto com a medicina, então a gente se mantém de olho fechado, por isso que é importante a gente já ter tudo em volta. Também é importante não assoar o nariz enquanto estiver na força. Deixa para assoar o nariz quando o processo estiver terminando, quando você sentir que você já está voltando para a consciência no aqui e no agora, para conseguir assoar o nariz, para poder fazer, né, a limpeza da narina da medicina. Eu espero ter conseguido auxiliar vocês, né, no conhecimento um pouquinho da medicina do rapé, certo? E eu deixo aqui o meu abraço, o meu carinho para todos vocês. Rausch, Rausch!